já que a gente tá aqui nesse contexto religioso, falar, é que a gente é muito negligente com a saúde mental nesse meio, sabe? Então, se uma pessoa chega e fala assim, eu tô com pressão alta, do nada, sou jovem, não tenho questão de peso, tá? Tô com picos de pressão alta, e o médico diz que eu tenho que tomar medicamento agora contínuo e eu não aceito isso na minha vida. O aconselhamento, né, a liderança, pode dizer, então para de tomar medicação amanhã que você tá curado? Deus pode curar? Pode, mas ele vai curar se ele quiser. Qual é o processo daquela pessoa? Eu acho que a medida de graça é essa pessoa tomar medicação e nunca mais ter um pico de pressão. Porque mesmo tomando medicação, ela pode ter um pico de pressão. Então tem uma questão de saúde mental. Não quero mais tomar medicação. É prudente? Não é prudente. Olá, bem-vindos a mais um podcast Good Talks. Eu sou a Dayana Celano. Eu sou o Isaac Filho. Muito bem-vindos à nossa mesa de boas conversas. E já queremos deixar aqui uma pergunta para você comentar. Você já sentiu ansiedade? Quais foram os seus sintomas? E aí, responda para nós, coloque aí nos comentários. E também não se esqueça de já curtir esse vídeo, curtir esse conteúdo, compartilhar o máximo que você puder aí para amigos, familiares. Tenho certeza que o papo de hoje aqui vai ser de uma contribuição muito boa. Esqueci a palavra quando a gente fala assim, né? Utilidade pública. Sim, acho que é isso que eu estava procurando. Então, né? Compartilhe, faça a sua parte nisso. E se você ainda não assina o canal, né? Assine o nosso canal, ative o sininho para você ficar sabendo das novidades. E se você nunca sentiu ansiedade, com certeza tem uma pessoa que você conhece que já sentiu e compartilha para que possa ajudar essa pessoa. E nos dias atuais é difícil mesmo, quem nunca teve uma experiência próxima, né, desse tipo. Hoje a gente vai ter uma conversa muito boa com uma convidada que já esteve aqui, mas eu não estava, né, Day? Tava você e a Debs, que tá logo ali. E para nós é uma alegria, para mim é uma alegria muito grande poder receber aqui a Gisele Ventieri, psicóloga. Muito bem-vinda. Mais uma vez. Mais uma vez. Aqui vai ser sempre assim, né? Muito conteúdo. Tem que trazer de volta esses convidados que vão compartilhar muito com a gente. E já vou soltar uma coisa aqui. A Gisele falou que a gente vai falar de ansiedade, mas ela disse que ela estava ansiosa. Se apresenta de novo para nós aí, Gisele, por favor. Oi, gente. Realmente, eu tô muito feliz de estar aqui, porque a gente tá repetindo, né? Então, significa que realmente agregou, receber alguns feedbacks do pessoal da igreja. Até último final de semana, alguém falou, assisti seu podcast. Eu falei, você tá um pouco cansada. Mas que bom, né? Já tem uns meses, já. Né? E que bom, esse é o objetivo. Então, eu sou Gisele Ventieri, psicóloga. Esse ano aí, no finalzinho do ano, então, completo 15 anos de formada. Tenho essa cara de bebê, mas 15 anos. Né? Sou membro aqui da Igreja Central. Sou mãe da Lorena, de 4 anos, da Helena, de 1 ano e meio, esposa do Wellington, e é isso. Isso aí. E a gente vai falar, né, focados hoje sobre ansiedade. E acho que… Pastor, realmente, realmente eu tô ansiosa, vou falar disso. Aí que eu acho que já dentro disso, né, que eu queria começar essa conversa. Porque a ansiedade é uma coisa, acho que muito abrangente, né? Por exemplo, né, acho que todo mundo sente ansiedade. Né? Não acho que é um sentimento totalmente maligno, maléfico, sei lá. Mas eu acho que o ponto que seria legal a gente já começar a diferenciar é até que ponto, né, uma ansiedade mais normal de a gente sentir e quando a gente tem que começar a se preocupar um pouco mais porque aquela ansiedade está trazendo outros problemas, né, na vida de alguém. Né, todo mundo tem uma ansiedade, ainda mais, por exemplo, ansiedade para uma coisa boa, né? Vou falar aqui já algo, não sei, né, as pessoas mais da nossa idade, mas eu me lembro muitas vezes, toda vez que meus pais falavam que a gente ia no Play Center no dia seguinte, era aquela noite que eu dormia e acordava muito cedo, sem a gente fazer nada. Eu acho que isso é um tipo de ansiedade, né? Então é uma coisa muito boa que tá para acontecer. E assim, eu criança, mas poxa, amanhã a gente vai no Play Center. Meu Deus, era aquela alegria, aquela ansiedade, aí a gente, não sei, é organismo mesmo, né? Dá o horário assim, sei lá, a gente iria acordar 7, não sei, sei lá, 6 da manhã eu já acordava sozinho. Então explica pra nós, né, qual que é essa ansiedade mais normal, que talvez pode ter até alguns benefícios, e aonde que começa a coisa ficar mais preocupante.
Excelente pergunta, muito bom. Inclusive, a gente combinou aqui, né? Acho que é legal falar que a equipe vai mandar perguntas, né? Exatamente. É como se fosse o público ao vivo, né? A gente não combinou de fazer ao vivo, mas a equipe vai mandar perguntas para representar aí o público que está assistindo. Mas essa pergunta é ótima para começar, porque a gente já começa separando as coisas, né? Isso que você falou, a gente chama de ansiedade adaptativa. Adaptativo. Ansiedade adaptativa. Então, todos nós temos ansiedade, né? A ansiedade é uma sensação, é uma emoção. O medo, a raiva, enfim, né? E aí existe… Divertidamente lá, né? Divertidamente. Na gravação desse podcast, a gente tá no auge, né? Do lançamento do Divertidamente 2. Depois talvez a gente possa falar, não assisti, mas o filme especificamente. Eu tenho 2 bebês, né? Fica difícil no cinema, enfim. Não é o meu hobby preferido. A gente também pode falar de hobby, enfim. Mas li e assisti bastante sinopse sobre, interessante. Então, a ansiedade é um sentimento. A ansiedade especificamente a gente pode colocar como uma sensação, porque a ansiedade, diferente dos outros, ela já vem junto com um sintoma físico, cognitivo, emocional, né? Mas enfim, também pode ser entendido como um sentimento. E existe a ansiedade adaptativa e a desadaptativa. O medo adaptativo e o medo desadaptativo, né? Então, entender o medo ajuda a entender a ansiedade. Então, assim, o medo adaptativo é aquele receio que você tem por algo que está acontecendo ou está por acontecer, né? Ou que já aconteceu e você tem ali aquela memória sobre aquele evento. Então, por exemplo, choveu muito ontem e aí destelhou, tá lá. Começa a chover hoje, você já começa a ter esse medo porque tá muito… Enfim, isso é um medo adaptativo, né? Algo real. A ansiedade é uma preocupação, né? Separando um pouco, mas enfim. É uma preocupação com algo que está para acontecer, né? Tá. E quando que essa preocupação com o que está para acontecer, com o que está no futuro, é desadaptativo? Quando ela é desproporcional, essa preocupação é desproporcional ao evento. Entende? Então, no dia seguinte nós vamos ao Play Center. Isso te trazia uma ansiedade adaptativa, que é… Então, uma coisa que vai acontecer, eu gosto muito de ir, vou me divertir, vou no brinquedo tal. Isso não acontece sempre. Poxa, que legal, nós vamos em família, tudo isso associado. Será que vai chover? Será que vai fazer sol? Será que eu levo lanchinho? Não posso me atrasar? Quando a gente ainda é muito novinho, a gente também acha que se a gente se atrasar, a gente dormir muito, o pai não vai levar a gente, né? Eu posso ficar pra trás, então é melhor eu acordar antes, enfim. Tem um pouco disso. Mas é totalmente coerente com o que estava por acontecer. Não tá desproporcional. Pegando um exemplo que me veio à cabeça rapidamente aqui, seria desadaptativo se você tivesse isso todos os domingos para vir para a igreja. É desproporcional, porque é uma coisa que acontece todos os domingos, né? Você já sabe que ninguém vai te deixar para trás, porque todos os domingos te levam. Então, mesmo… E a gente tá falando aqui criança, né? Quando era criança, quando era mais jovem. Então, mesmo crianças podem ter esses sintomas. Então, legal que já posso falar até que crianças também têm, né, ansiedade. Então, assim, não é só… E tem as duas ansiedades. Exatamente. Todos temos. E a ansiedade adaptativa, ela é ótima. Porque ela nos coloca em alerta… E faz com que a gente se prepare. Então, por exemplo, eu estou super ansiosa, né? Eu já estava ansiosa ontem, porque eu queria ter feito um roteiro, enfim. A rotina lá em casa tá meio puxada e tal. Não fiz um roteiro, eu já fiquei… A pastora pediu pra eu fazer um roteiro, eu não fiz o roteiro. Poxa vida, eu não fiz o roteiro, será que vai ser legal? Tal. Vou desmarcar, pensei. Quer dizer… Já vem aquela ansiedade do eu não vou dar conta e tal. Que todos temos. Todos temos em alguma medida isso. Então, eu estou sendo colocada à prova, né? Estou aqui, vocês vão me fazer perguntas. Não sei quais perguntas são. A gente não combina antes, viu, pessoal? Então, assim, não sei quais perguntas são. Não sei se eu me farei clara o suficiente, né? Porque a gente tá falando para leigos. Num contexto fora de terapia, porque terapia é para leigos, mas o paciente no cenário de terapia, ele já passou por algumas sessões que a gente vai equalizando ali, né, a linguagem, Conhecimento, enfim, né?
Então, tudo isso gera uma ansiedade, né? Mas aí, quando eu pensei, vou desmarcar. Eu falei, não vou desmarcar, né? Eu tenho o conhecimento, eu posso aqui separar 15 minutos. Eu não consegui fazer uma coisa, né, mais extensa, mas eu posso parar 15 minutos e fazer aqui um rascunho. E aí, quando eu fiz, né, ali já era bem tarde, mas eu olhei e falei, tá vendo? Eu consigo. E agora, se você desmarcasse? Esse é o ponto. Aí A já ansiedade seria algo Exato. complicado, né? Que é o que muitas pessoas também acabam sofrendo, né? De não saber lidar. Você soube lidar com essa ansiedade, você venceu a sua preocupação, o seu medo. Mas tem pessoas que permitem que elas se paralisem, né? Assim, elas se permitam paralisar por essa questão. Então, nesse caso, o que seria? Aí você vê, essa minha preocupação com o dia de hoje é totalmente adaptativa. É uma responsabilidade estar aqui. Sim. Né? É uma responsabilidade. Então, é totalmente adaptativo. Natural, né? Natural. Desadaptativo é se viessem aqueles pensamentos de por que eles me convidaram? Eu sou uma fraude, o que eles veem em mim? Imagina, não vai dar certo, vou inventar que eu tô com algum problema, enfim e tal, né? E desmarcasse. A procrastinação, e já falando até um pouco de sintomas, a procrastinação é um dos sintomas, né, que a gente percebe em pessoas ansiosas. Porque tem o perfeccionismo também, que é uma outra coisa que a gente pode falar em outro momento, mas tem um pouco do eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, não vai ser bom, blá, blá, e ela vai procrastinando. Preciso me preparar mais, preciso me preparar mais, preciso me preparar mais. Cada vez que você desmarca, você não enfrenta a sua ansiedade, você aumenta a sua ansiedade. Então, não melhora. Eu preciso de mais um tempo para me preparar. Claro que há situações, mas quando você vê que você tem esse padrão de evitar aquilo que te causa ansiedade, esperando estar um pouco melhor preparado em um outro momento, na grande maioria das vezes só aumenta a sua ansiedade. Porque só confirma aquilo que tu estava pensando de não dar conta, de não ser capaz. Porque você desmarcou, então você confirmou que você não dá conta. Que interessante, né? Essa questão até da procrastinação. Tem tudo a ver com isso, né? Com a ansiedade que vai trazendo, você vai se paralisando e daqui a pouco só vai piorando aquilo. E quando você vê, você nunca fez. Porque você tá esperando um bom momento para fazer algo, né? Isso. E tem também a procrastinação ligada ao perfeccionismo. Nunca tá bom o suficiente, porque eu sei que eu posso fazer melhor que isso. Mas tem uma frase, né, que eu gosto bastante, que o feito é melhor que o feito é melhor do que o perfeito não feito. Porque tem esse, né? Uau. Porque o perfeito que não foi feito não serve pra nada, né? Então, às vezes você sabe que você pode fazer melhor que aquilo, mas pra fazer melhor do que aquilo, você precisa de recursos que talvez você não tenha. Tempo, uma ferramenta, uma câmera melhor, um microfone melhor, um cenário melhor, enfim, um aplicativo específico, sei lá, do que a gente possa estar falando. E você não vai ter aquele cenário. E esperar pra ter aquele cenário, quando você tiver aquele cenário, vai ter uma outra coisa que ainda não é o top, ainda não é o perfeito. E aí você tá sempre em busca desse perfeito. Isso é muito ligado à aprovação, né? A medo de rejeição. Então, pra eu não ser rejeitado e tal, eu preciso fazer o melhor. Mas eu nunca tenho ali o melhor e eu vou procrastinando isso. Mas aí já não é ansiedade, ou é também? Também. A ansiedade tem tantos Deus. sintomas, Tantos né? caminhos. A gente pediu pro pessoal colocar aí nos comentários sobre sintomas, né? Muitas pessoas não sabem que alguns sintomas podem também ser ansiedade, né? Eu tenho uma professora que fala, pode ser tudo, mas também pode ser nada. Cuidado, né? Não é porque eu tenho esse sintoma que eu tenho esse diagnóstico. Mas sintomas, por exemplo, incomuns de ansiedade. Náusea. Meu Deus. Síndrome do impostor. Explica aí, que tem muita gente que não sabe, né? É isso que eu disse agora de… Eu não sou isso. Eu não mereço isso. Por que isso tá acontecendo na minha vida? Por que né, eu não sou digna disso? Claro que tem a graça, né? Que a gente não é digno mesmo. De nada, e a graça derrama sobre nós. Sempre estamos melhor do que merecemos. A graça derrama sobre nós realmente… coisas, inclusive no mundo material, que nós não merecemos, né? Sim. Mas essa de eu estar numa posição e eu mesma olhar para essa posição e falar, eu não sou essa pessoa que acham que eu sou, né? Pera,
Nem todo mundo veste. Não é possível vestir um personagem uma vida inteira, né? Então, não, você é essa pessoa, você é essa pessoa, você é essa boa mãe, essa boa profissional, essa boa esposa, essa boa filha, essa pessoa habilidosa nessa coisa específica, né? Que você costuma ouvir esses elogios e tal. Não, você é essa pessoa, né? Não se destitua desse lugar baseado na ansiedade. Essa ansiedade de… eu preciso agradar, então eu preciso ser perfeita. Isso não tá perfeito, então não agrada, então vou ser rejeitada. Isso gera uma ansiedade absurda. Aí, nesse caso, a ansiedade tá gerando a síndrome. Ou é o contrário? Síndrome do impostor é um termo de senso comum. Sim. Né? Não é uma síndrome diagnosticada. Sim, então, só o termo. Um termo que a gente usa, né? Mas sim, a ansiedade nos leva para esse lugar. Procrastinação, O que insônia. causa ansiedade nesse ponto aí que você disse seria essa… A vontade de aprovação, né? De agradar os outros, seria isso, né? Meu Deus. Insônia. O pessoal o time aí que ficou de mandar as perguntas, depois pode mandar os sintomas, né? Aqui. Não é de sintoma, né? Mas pode falar? Claro. Perguntaram aqui se o nosso cuidado com a alimentação pode piorar a ansiedade. Por exemplo, alguém que está iniciando um transtorno de ansiedade toma muito café ou bebida energética. A ansiedade pode… Ah, não, aqui já é outra coisa. Deixa eu ver. Boa. Sim, cafeína. Cuidado com a alimentação. Cafeína, no geral, piora os sintomas de ansiedade. Sintoma, não a causa. Tá? A causa é a visão de mundo que eu tenho, né? E alguns fatores biológicos. Mas agrava a sintomatologia, como aceleração cardíaca, sensação de aceleração cardíaca, de falta de ar, problemas intestinais diversos, que são também sintomas de ansiedade. Então, náuseas, síndrome do intestino irritado, estufamento, dor crônica de estômago. Muitos estão associados à ansiedade, então é grave. Então é bom evitar. Sim, mas não que a alimentação piora a ansiedade, mas melhorar a alimentação melhora a ansiedade. É um caminho inverso. Então, para cuidar da ansiedade, né? Como que eu cuido da ansiedade? Uma coisa que eu deixei para falar lá no final, mas já entrando, uma das formas da gente cuidar da ansiedade desadaptativa é tendo uma boa alimentação, né? Tendo uma boa alimentação, a gente também já tem um ganho importante na ansiedade. Falam muito sobre exercícios físicos. Praticar exercício físico é muito importante, né? Porque ele libera uma série de hormônios que… a ansiedade, ela te deixa sempre naquele… E aí que a gente tá falando da ansiedade desadaptativa. Quando for ansiedade, né, adaptativa, acho que eu pontuo. Falando da ansiedade desadaptativa. Ela libera no nosso organismo hormônios estressores. Né? Então, diversos hormônios estressores mesmo, por exemplo, estão liberados, né? Cortisol, principalmente. E, falando de forma bem grosseira, onde há hormônios de estresse, não há hormônios de bem-estar. Eles não conseguem habitar no mesmo ambiente, biologicamente falando também. Então, quando um tá elevado, o outro tá rebaixado. Né? Por isso que, por exemplo, a gente não vai entrar muito a fundo em depressão hoje, mas os antidepressivos, eles atuam no sentido de melhorar a disponibilidade dos hormônios de bem-estar. Porque se é depressivo, você tá com baixa de humor, de hormônios de bem-estar, né? Então a ansiedade, ela deixa a gente nesse estado de luta ou fuga, sabe? Essa coisa mais primitiva, né? Porque eu penso que o que vai acontecer é muito, 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 muito grave, né? Não tá só ligado a coisas que eu acho que vai acontecer, que só existe na minha cabeça. Não, existem coisas que realmente estão por acontecer, que podem acontecer. Existe uma boa probabilidade daquilo acontecer, só que eu dou a esse evento, a esse acontecimento, uma proporção muito desproporcional. E aí eu tô com esse sintoma límbico, esse sistema límbico ativado, e tem muito hormônio ali de estresse. O que eu preciso fazer? Coisas que liberem hormônio de bem-estar. Os hormônios de estresse
Não terem tanto espaço assim. né? Procurarem o lugar dele. Você começa a aumentar a liberação de hormônio de bem-estar, eu começo a diminuir os hormônios de estresse, porque eles não se dão bem no mesmo ambiente. Estamos falando de forma bem leiga, é isso. Tentar trazer um pouco mais de equilíbrio, Isso, né? então exercício físico, por mais que a gente não goste de fazer, ele automaticamente libera. Se a gente gosta, melhor ainda, né? Porque aí está associado a atividades prazerosas. É importante fazer atividades prazerosas, que não necessariamente é o exercício físico. Exercício físico tem que fazer, ponto. Atividades prazerosas tem que fazer, ponto. Às vezes é a mesma coisa para algumas pessoas, para outras não. Atividade prazerosa para uns é assistir uma série, desde que você não passe ali a tarde inteira, o dia inteiro, a madrugada inteira assistindo. Então, assistir uma série, um documentário, coisas que você… Por exemplo, eu gosto de assistir coisas de curiosidades, assim. Então, às vezes quero relaxar um pouco, eu vou lá no YouTube e coloco a maior cobra do mundo. Eu vou lá aprender sobre cobra, sobre jacaré, sabe? Essas coisas, enfim, atividades prazerosas. É meio nojento isso, mas muita gente, eu vou falar que eu lembrei do nada. Muita gente sente prazer assistindo aqueles vídeos que tira a cutícula. Meu, é impressionante essas coisas. Que tira cravo. De gente espremendo cravo. É uma atividade prazerosa para aquela pessoa. Cozinhar, plantar, aí acho que a pessoa precisa fazer algum exame pra ver se não tá… É uma atividade prazerosa, né? Isso, como é prazeroso, libera hormônios de bem-estar. A atividade física pode ser prazeroso. A pessoa pode não gostar mesmo. Mesmo assim… vai fazer bem, né? Vai fazer bem. Vai liberar hormônios de bem-estar. E aí, com isso, você vai diminuindo os hormônios estressores. Claro, mudou a causa, né? Isso não aí mudou, que eu acho que… mas começa a fazer um efeito de fora para dentro. Isso aí que eu acho que seria legal a gente falar, que acho que vai ajudar todo mundo a entender mais, até eu, né? Porque você falou, eu já me interessei. Fiquei curioso. Você diz lá que… acho que quando falou da alimentação, né? Não vai… tipo o café, você falou, né? Ele pode agravar o sintoma, não a causa. E aí você disse que a causa tem muito a ver com a visão de mundo. Eu acho que seria legal a gente falar sobre isso, assim. Quais são as causas, né? Ou qual é a causa? Porque acho que a gente entendendo o que está causando ansiedade já começa a dar um norte, né? Então, como que você explica essa questão aí que você falou da visão de mundo? O que a gente pode melhorar nisso para talvez não ter tanta ansiedade? A visão de mundo, ela não é a única base, né? A única base. Você até disse outra coisa, além de visão de mundo. Biologia. A biologia. Ah, sim, foi. Né? Então, a gente tem o fator biológico. A gente tem a programação biológica. Né? Então, algumas pessoas têm uma tendência a serem mais estressadas. Biologicamente falando, né? Sabe aquelas pessoas que estão sempre tensas, sempre, né? Ela tem uma tendência biológica a ser mais… Tem questão de traumas também, né? Que pode gerar isso. Aí eu tô falando de biologia mesmo. Genética natural. Por exemplo, a minha filha mais nova, tem 1 ano e 8 meses. É muito interessante, assim. Você senta do lado dela, 10 minutos ela vai ficar te olhando séria, assim, dá um sorriso. Como quem estivesse te julgando, sabe? Que engraçado. E é natural, né? É natural. Normalmente um bebê dessa idade é super né? Risonho, enfim. Ela é séria. Então, assim, já existe ali uma… E aí eu tô falando de personalidade? Não, porque a personalidade… O fator biológico dela influencia, mas ela começa a dar os seus sinais dos 4 aos 8, 9 anos. É quando a criança entra naquele modo concreto. Copo é copo, sol é sol. E ela começa a entender o significado. Sol é sol e ele aquece. Copo serve para beber alguma coisa. Quando ela entra nessa fase, é que ela começa a apresentar a conexão. A personalidade. Então, o Onito mesmo não é um caso. É? É uma questão dela. Ela é uma pessoa mais séria. Né? Enfim. E pode, inclusive, já demonstrar ser mais estressada. Né? Então, esse é o fator biológico. Aí a gente entra no fator ambiental. O ambiente tendo sua influência, né, na formação daquela pessoa. Eu falei bastante disso no outro podcast, né?
de você vir de um ambiente saudável, de um ambiente disfuncional. Isso tem influência. Total influência? Não, porque aí teve o biológico. E depois disso, começa a juntar isso e ter a personalidade, que é uma terceira coisa, né? Junta duas coisas e forma uma terceira coisa, que é a personalidade. E depois, a partir da adolescência ali, os insights, né? Que é a possibilidade de entender que aquela realidade não precisa ser sua realidade para sempre. Então, você pode implicar ali atitudes, ações para mudar aquilo, né? E buscar conhecimento para mudar aquilo. Cursos, terapia, livros, enfim, né? Aí que entra a visão de mundo que você disse, ou não? Sim, exatamente. Aí que entra a visão de mundo. Mas crianças e adolescentes podem ter ansiedade que vem desse fator biológico e ambiental. Explica aí. É confuso para dizer o quê? A psicologia, ela é uma ciência até que a gente pode colocar assim um pouco nova. Quando a gente compara com outras ciências, quando a gente compara com a medicina, com a filosofia. No começo tudo era uma coisa só. E depois cada área foi se firmando. E a psicologia, ela… Não sei nem se eu falei isso no outro podcast, mas enfim. A psicologia, por um tempo, ela foi impedida de evoluir na Idade Média ali, quando a igreja tinha uma forte influência, né, sobre todas as coisas. Então, se a pessoa começa a se perguntar muito de onde eu vim para onde eu vou, que é um campo da filosofia e às vezes um pouco da psicologia. Então, assim, a gente pode dizer que os estudos mais robustos da psicologia têm 200 anos. Se eu comparo com a medicina, que tem milênio, né? Então… É bem mais recente. Exato. A gente não explica tudo ainda. E eu, sinceramente, aí falando da minha visão de mundo, eu acho que a gente nem vai explicar. Porque algumas coisas são mistério. E a gente sabe por quê, né? A gente não consegue entender exatamente como que aquilo acontece. A gente entende quando aquilo já está estabelecido. Isso é um organismo em depressão, isso é um organismo com ansiedade, isso é um organismo com transtorno tal, com transtorno tal. Eu trouxe até a Bíblia aqui, que eu não vou indicar, tá, gente, para leitura, não é o caso. Está desatualizado também, gostaria de deixar isso bem claro antes que eu leve um hate de um psicólogo. Porque o atualizado eu não tenho físico, eu tenho que agora tudo é digital, né? Mas eu queria que vocês vissem o tamanho do negócio. Isso aqui é um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Então, é a Bíblia da psiquiatria. Ele é publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, que é a mais respeitada mundialmente. A gente tem uns 3 manuais mundiais no mundo, mas o mais respeitado, mais utilizado mundialmente é da Associação Americana de Psiquiatria. E aqui tem aproximadamente 600 diagnósticos. Esse é o DSM-5 e a gente tem agora o 5… TR, né, que é a versão atualizada, não é bem o 6, ele não virou, ele só deu uma atualizada em algumas coisas, né? O que é essa atualizada em algumas coisas? Alguns diagnósticos, por exemplo, até o 5 a gente tinha o transtorno de estresse pós-traumático, né, que é muito conhecido, dentro da categoria ansiedade. Agora não é mais dentro da categoria ansiedade, é dentro de outra categoria. Esse tipo de situação. A gente tinha antes um critério específico que precisava para bater o martelo. É isso, e agora tira, ou põe mais um, enfim, é mais ou menos isso, né? Mostra a prevalência daquele transtorno entre homens, mulheres, população, e enfim, exatamente. Então, gente, tem muito diagnóstico. A gente conhece mais ansiedade, depressão, né? E aí a ansiedade, por sua vez, tem suas subdivisões, depressão, por sua vez, tem as suas subdivisões. Mas existem muitos, né? Como aquele organismo chegou naquele ponto, a gente não consegue explicar exatamente. Alguns, a gente avançou um pouco mais, outros nem tanto, né? Mas quando os sintomas ficam bem claros pra gente diagnosticar, né? Então, por exemplo, um transtorno de… Aí também não é na área da ansiedade, é transtorno de humor, transtorno de bipolaridade. Que a gente conhece bastante, porque a prevalência é grande também. Existe um marcador biológico, para que a gente tenha muita clareza disso. Existe um marcador biológico. Como que a gente sabe que existe um marcador biológico? Porque foram feitos diversos estudos olhando a genealogia. Então, né? Olha aqui, ó. Tem um rastro na família. Então, a gente entende isso. Porque a gente não tem um exame de DNA que diz… Olha aqui, o DNA da bipolaridade. A gente não tem ainda. Talvez a gente desenvolva isso com a evolução da medicina. Né? Porque é o campo da medicina. Que aí também responde uma pergunta, não sei se fizeram. Que perguntam muito. Qual que é a diferença de psicologia para psiquiatria, né? A área da psiquiatria é médica. Então, quem é psiquiatra é médico. Né? E
esse manual, ele é da área da psiquiatria, mas muito usado para que nós, psicólogos, também possamos entender melhor o critério, o diagnóstico, para ver o Com tratamento. certeza. Né? Psicólogo faz diagnóstico no Brasil. Em alguns países não é aceito o diagnóstico de psicólogo. Né? Aqui no Brasil a gente pode fazer diagnóstico, apesar de plano de saúde também ter suas… Restrições. mas enfim, do ponto de vista legal, psicólogo pode dar o diagnóstico final. Mas, independente disso, a gente precisa descobrir qual que é o tratamento, né? Então, aqui ajuda bastante a gente a olhar, então é isso. Então, vamos para esse lado do tratamento, né? Então, respondendo a pergunta, né? Da onde vem? A gente não consegue explicar, e isso não é só para ansiedade, para todos, exatamente de onde vem. Mas a gente consegue ver os sintomas. Eu ia dizendo da bipolaridade, só para não perder o raciocínio. Existe um marcador biológico. Por quê? Porque a gente olha e vê aquele rastro, né? Então, existe um marcador biológico. A gente olha para trás e vê que todo mundo tinha. Muitas pessoas tinham, alta prevalência. E a gente sabe hoje com clareza que o uso da maconha… Não sei se eu podia falar essa palavra. Talvez sim, foi legalizado agora. Né? Enfim. Né? Estamos nessa situação, né? Ele dispara aquele marcador biológico que estava dormido, estava adormecido. Nossa. Né? Então, assim, aumenta muito o risco daquela pessoa ter, não porque aquela substância desenvolve isso. Não, é porque ela acorda uma genética que estava adormecida. Olha, bipolaridade. Assim como os estudos, aí falando de uma coisa bem diferente disso, assim como os estudos mostram hoje que você dar açúcar para uma criança menor de 2 anos acorda alguns genes que trazem uma predisposição à obesidade, problemas de humor na vida adulta. Não é na infância, né? Comer açúcar é gordinho na infância. Não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando da predisposição a desenvolver problemas metabólicos. No geral, é maior o risco, né? Então, os estudos já mostraram isso. Nossa. Né? Então, porque acorda uma genética que estava adormecida. Esse é o ponto, né? Então, quanto maior o uso dessa substância, no caso da bipolaridade, alguns outros também, mas falando dos mais conhecidos, né? Então, aumenta a chance de ter ali o surto, né? Entendi. Nossa. Tem mais perguntas aqui. Deixa eu só para tentar fechar ali aquela questão da cosmovisão. Porque o que me veio na mente é assim, né? Eu sou muito adepto, assim, né? O que a palavra fala, Romanos 12:2, né? Não sejam moldados pela… nossa, fugiu agora. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. E eu entendo que isso fala muito de renovação da mente, fala de cosmovisão, né? De como você encara o mundo, como você se enxerga. Então, nesse ponto que eu queria tentar entender, se a pessoa que tem uma ansiedade dessa… Qual que é o nome da prejudicial? Desadaptativa. Se ela tem essa ansiedade e consegue identificar que tem a ver com a cosmovisão dela, né? O visão de mundo… Se ela renovando a mente de alguma forma, compreendendo as coisas de maneira diferente, isso pode ajudar para diminuir essa ansiedade ou até eliminar? Sim, exatamente o que eu acredito, é exatamente a terapia que eu trabalho. Que a gente ajuda o paciente a entender. O filme Divertidamente, eu acho que entra aqui, gente, fica de lição de casa para todo mundo assistir divertidamente, tendo ansiedade ou não, tendo um adolescente em casa ou não, porque eu acho que para ajudar os adolescentes, esse filme, assim, é incrível, porque mostra a Halle quando ela chega… Não sei se é assim que pronuncia o nome da personagem principal, acho que é Halle. Acho que é, né? Mostra quando ela chega na adolescência, então é bem interessante essa parte, né? Então, o nosso trabalho na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu atuo, né? Porque existem várias abordagens. E eu não tô dizendo com isso que a minha é melhor do que as outras, não é isso. Eu tô só falando que é a que eu atuo. Como você trabalha, é isso. Né? A gente vai ajudar o paciente a entender quais são as crenças que levam ele a agir daquela forma. Tá, eu acabei de falar que eu tenho fator biológico associado. Eu não mudo a minha biologia. A minha biologia tá ali. Foi afetada pelo pecado e ponto, né? Então, a partir da queda, a gente tem várias doenças. Inclusive as doenças de saúde mental. Sim. Né? Então, a infertilidade, creio que não tinha no Jardim do Éden. Né? Câncer não tinha no Jardim do Éden. Ansiedade desadaptativa também não tinha no Jardim do Éden, né? Então, enfim. Eu ajudo o paciente… Então, eu tenho fator biológico. Mas, eu posso fazer uma intervenção intencional com o objetivo de não ser escrava da minha biologia.
né? É uma luta, nesse caso, né, da pessoa que tem fatores biológicos muito mais elevados do que outro, né? É uma luta árdua? Mas renovar a mente. Eu levo esse renovar a mente na terapia no sentido de ele não pode desistir do exercício físico por mais que ele não goste. Ele não pode desistir da medicação se foi receitada para ele, por mais que ele não queira. Ele não pode desistir de estar em sociedade, de estar em ambientes sociais, evitar o isolamento. Porque aí tem a questão da ansiedade social, né? Que é um dos tipos de ansiedade. Ansiedade social que faz com que a pessoa queira se isolar, tenha muito medo da aprovação, né? Tá muito ligado a isso, a aprovação, a estar em público, enfim. A pessoa não pode desistir de estar em público, não é insistir a todo custo. Tem todo um tratamento de passo a passo, enfim, né? Então, renovar a mente é isso. Eu tenho uma questão que eu preciso, levando para o contexto terapêutico. Eu tenho uma questão que eu preciso atuar em cima dela. Eu tenho uma ansiedade que me faz ser agressiva. É um dos sintomas, a agressividade. Um dos sintomas de ansiedade. Então, eu tenho uma ansiedade que me faz ser agressiva. E eu percebo que essa agressividade está prejudicando as minhas relações sociais. Ou até mesmo a minha relação comigo mesma. Às vezes eu sou agressiva comigo mesma, né? E tenho comportamentos agressivos de uma série… não vou falar exatamente, não só para não incentivar, mas porque tem uma questão de algoritmo, enfim, né? Mas as pessoas vão entender. Eu tô sendo agressiva comigo mesma. Então, eu preciso ser intencional. Mal pra você mesmo. Eu preciso ser intencional. É difícil. Não tô dizendo que não é difícil. Para isso, eu preciso de uma rede de apoio. Essa rede de apoio, às vezes, eu não tenho essa rede de apoio familiar. Eu vou ter que ir para uma rede de apoio paga. Às vezes, eu não tenho um recurso financeiro. Eu vou ter que ir para uma fila de SUS. Mas uma coisa que funciona é a rede de saúde mental no SUS, né? Demora um pouquinho e tal, talvez não é o melhor, né? Às vezes você tem que fazer uma terapia em grupo, com um grupo que você não sabe, mas você consegue. Sim. Você consegue atendimento. É diferente de, por exemplo, meu pai tá numa fila para fazer uma cirurgia de hérnia, tem, sei lá, uns 6 meses. Uma vez por mês ele quase morre de dor, aí ressuscita e não sai, né? Mas no caso de saúde mental, funciona muito. Funciona muito no SUS, né? Então, eu preciso dessa rede de apoio. Eu vou recorrer à igreja, né? Enfim. Então, a pessoa precisa ser diligente em cuidar da saúde dela. Né? E nós somos seres trinos. Corpo, alma e espírito. Não há nada que afete o nosso corpo que também não afete a nossa alma e o nosso espírito. Não há nada que aconteça na nossa alma, né? Que aqui a gente tá falando de alma, né? De psique. Não há nada que aconteça na nossa alma que não afete o nosso corpo e o nosso espírito. Então, eu tenho ansiedade, eu tenho sintomas físicos muito claros. Falei aqui, né? Dor de cabeça, insônia, problemas intestinais. Náusea, né? Diversos. Aqui vamos para pergunta. Fala aí, Você daí quer a comentar mais próxima. alguma coisa? Não. Eu já ia falar pra você fazer mesmo. Tá um pouco ligada com tudo isso que a gente tá falando, mas trazendo assim, a ansiedade pode agravar outras doenças mentais, como a depressão, entrar para algo mais sério, ou a depressão já é uma outra coisa isolada da ansiedade? Existe uma coisa na saúde geral que a gente fala que são as comorbidades. Então, eu tenho uma doença e essa doença, ela abre porta para outra doença, né? Então, por exemplo, eu não concordo, mas quem sou eu diante do Código Internacional de Doenças, que é outra bíblia, né? Existe o Código Internacional de Doenças, que tem todas as doenças, todas, né? Endócrino, ginecológicas e tal, e inclusive psiquiátricas, aí é um estudo diferente. Lá, inclusive, alguns diagnósticos que tem aqui não tem lá, critério que tem aqui não tem lá, enfim. Mas é o tal do CID, sabe quando você vai pedir um atestado, uma coisa assim? Eles têm que colocar o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Ah, sim. Então, lá no Código Internacional de Doenças, a obesidade é uma doença. Não que eu concorde, mas enfim, no meu caso e tal. A obesidade é uma doença. E a obesidade tem suas comorbidades. Pressão alta, diabetes, colesterol. Sim. São doenças que estão… que entram pela mesma porta. Então, assim, eu tenho obesidade, então eu abri uma porta que permite que todas essas outras venham. Mais ou menos isso, falando de uma forma mais desenhada, mais leiga. Então, a gente tem isso também em saúde mental. Então, a gente tem uma doença e a gente tem a comorbidade, né? É muito
alta prevalência de pessoas com transtorno de ansiedade, que é essa ansiedade desadaptativa, que tem comorbidade de depressão. Principalmente em mulheres. Em homens, a maior prevalência da comorbidade são uso de substâncias, que também é considerado como uma questão de transtorno mental, né? Então, mulheres caem muito na depressão, homens muito na questão de uso de substâncias, que é até uma forma de aliviar aquela ansiedade, né? O uso de substâncias, uma forma que ele pensa, ele imagina que vai conseguir aliviar essa ansiedade, né? E para mulheres, depressão. Então, não é que agrava, né? Mas abre a porta para. Entende? Sim. Então, não tratado, eu abro essa porta. Então, uma obesidade. Às vezes a pessoa, né? Eu gosto de usar esse exemplo porque as pessoas entendem o paralelo, né? Às vezes a pessoa, e muitos estão ali acima do peso, mas não tem as comorbidades. Não tem. Você vai fazer exame de saúde, ela tá ótima de saúde. Sim, É por isso que eu até não concordo que a Não obesidade seja concordo. em si uma doença, né? Enfim, porque mas eles dizem que a prevalência a probabilidade é altíssima de vir a desenvolver. Aí é a discussão que entra aí na ética, né? Mas enfim, então algumas pessoas são obesas e não tem pressão alta, colesterol, diabetes, não tem nada disso. Algumas pessoas têm transtorno de ansiedade, só ansiedade. Algumas pessoas têm depressão e só depressão. Mas sim, abre essa porta. Se não tratado, você abre essa porta. E aí você começa a ter sintomas que coexistem, né? E aí você precisa, do ponto de vista de tratamento, perceber qual que está mais… que está… atuando, pensei na Dai, atuando de uma forma mais prevalente para tratar isso primeiro, para depois tratar a comorbidade, né? Ou, enfim, se a pessoa tá muito resistente, você vai na comorbidade para depois chegar ali no, né? Nossa, todo um… Tem uma outra pergunta, né, que também eu achei bem interessante, até para encerrar essa questão da ansiedade. Estava ansioso, mas não sabia por quê. Devo me preocupar? O que devo fazer? Boa. Tipo assim, a Não pessoa sei por quê. tava ansiosa e não sabia por quê, não tinha razão. Não sabe o que tá causando ansiedade. Acho que muita gente E de repente sente isso, né? sentiu uma ansiedade. Aí pode ser já um princípio de pânico. Algumas pessoas usam o termo crise de ansiedade, isso que a gente tá falando em algum momento. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade também é um termo de senso comum, não tem aqui. Crise de ansiedade, né? Ah, tá. Então, por isso que quando o paciente chega, eu tive crise de ansiedade. Vamos entender quais foram os sintomas, pra ver se só foi uma ansiedade assim que você não tá muito acostumado, ou se a gente já tá entrando ali no pânico, né? O pânico é síndrome do pânico, ou não é a mesma coisa? O pânico, aí não é o caso de adaptativo ou desadaptativo, mas eu posso ter um evento de pânico isolado, né? Uma crise de pânico isolada. E, inclusive, eu posso ter crise de pânico em diversos diagnósticos. Então, há depressão que apresenta em algum momento uma crise de pânico. Um transtorno de ansiedade de doença, que é a antiga hipocondria, né? Que agora é um transtorno de ansiedade de doença. E aí tem uma crise de pânico, enfim. Mas se eu tenho pânico recorrente, aí eu tenho um transtorno de pânico. E o que é o pânico? É essa crise de ansiedade, esses sintomas de ansiedade associados a medo. Se a ansiedade já era desproporcional ao evento, né? Ela é muito… não é tópica a palavra, é… aguda. Então é aquela crise muito aguda e ela vem com sintomas físicos mais agravados, como por exemplo, sensação de falta de ar. Normalmente a pessoa numa crise de pânico, ela tem a sensação que vai morrer. Mas não precisa ter nada pra sentir isso, não precisa, Não, sei lá, tá preocupado. é um modo de funcionamento. De repente, então já tem um modo de funcionamento ansioso. Eu já estou num modo de funcionamento ansioso e normalizo isso. Acho que é normal, porque hoje em dia a gente vive num mundo que é normal a gente correr feito doido. Que a gente sai de casa às 5 da manhã, voltar às 9 da noite. Que a gente tem que atender diversas demandas. Tem que trabalhar mais, tem que ganhar mais. Tem que acontecer. A gente já normaliza isso, cada um na sua realidade. Cada um na sua, né? Na sua normal. profissão. Porque também isso é diferente de profissão para profissão. O que é exigido e tal, né? Mas eu vou, de certa forma, eu vou normalizando isso. Eu já funciono num modo ansioso. E quando eu percebo isso, já é um
pânico. Sim. Meu Isso é Deus. uma coisa, né? Então tem que observar se teve esses sintomas físicos mais proeminentes, né? Então, assim, essa taquicardia, essa sensação de falta de ar, claramente não foi uma crise de pânico, porque né, Uma um pânico, ansiedade porque parece teria. Ia falar ou teria ido parar no hospital, porque tem essa sensação que tá infartando, porque tem uma sensação de aceleração cardíaca muito desproporcional. Então, aí a gente acha que tá infartando e corre pro hospital. Eu já tive, acho que eu relatei no outro, né? anterior. Então a gente tem essa sensação de que tá infartando E e tontura? Também tem? tontura, Tá ligado à crise de pânico? sim. Aí fica no meio termo, já é uma coisa que pode estar na ansiedade, mas se é associado a outros sintomas, posso estar nesse pânico, que é essa posição assim mais aguda da ansiedade, né? Eu sei que também talvez esteja relacionado a algumas questões de… já sejam outros sintomas, mas eu queria saber se tem ligação com pânico, alguma coisa assim. Como, por exemplo, a gente vê pessoas que, sei lá, entra em uma função muito… assim, sempre constante. Por exemplo, roer unha o tempo todo. Antigamente, eu confesso, lá pelos meus 12 anos, eu tinha uma agonia que pra mim eu achava que a minha mão tava seca o tempo todo. E aí o tempo todo eu queria lavar a mão pra ficar, sei lá, achava a sensação melhor e eu lavava a mão, e eu lavava a mão, e eu lavava a mão, até que eu comecei a ficar toda cheia de marcas na minha mão. Deu uma alergia, ferida e tudo mais. E eu também tive outras questões de roer unha, enfim, né? Passei, assim, uma adolescência não muito fácil. Mas o que seria? Tem relação a pânico? Isso já é uma outra coisa? São outros sintomas? Me explica um pouquinho. Deixa eu só fechar esse do pânico, senão eu vou esquecer. Bem na terapia, o paciente começa a ir vários assuntos, eu volto aqui. Tá, isso é uma coisa. Outra coisa eu tava ansioso do nada e não sei. Talvez porque não tem o hábito de investigar o pensamento. Aí também é uma questão cultural, a gente não tem essa educação, né, emocional e tal. De investigar o pensamento. Pera, por que eu tô ansioso? Primeiro, validar. Eu estou ansioso, isso é ótimo. A pessoa já reconhecer, validar que aquele sentimento tá acontecendo e tal, já é 30% do caminho andado. Então, eu tô ansioso. Por que eu tô ansioso? E aí, e buscando, né? Coisas que podem estar trazendo alguma preocupação excessiva, né? Se permita investigar o pensamento. Às vezes só faltou fazer esse exercício de… Peraí, por que eu tô assim, né? O que tá acontecendo na minha vida? De mais importante. Aí você faz um checklist. Não, mas acho que tá tudo bem. Não, então, o que aconteceu no meu dia? Às vezes você vai achar que é uma coisinha… Mas é um exercício… É uma questão de ver o presente, né? Porque eu acredito que a gente não viva tanto o presente, mas a gente fica sempre no futuro e a gente fica no passado, né? E vive permeando por esses sentimentos, essas visões do futuro e do passado. E a gente se esquece de viver o presente, o hoje, igual você falou lá no comecinho. De ter, assim, talvez assim, a atividade física te mostra o quão é bom viver nesse presente que você tá, fazer uma atividade física, ler um livro, assistir alguma coisa, porque traz a memória de que você está vivendo um hoje, não é amanhã. A gente nem sabe se vai estar vivo amanhã, né? Então, eu acho que também tem relação a isso, né? Lembrei agora de um sintoma também que às vezes as pessoas não associam à ansiedade, que é não se permitir descansar. Então, a pessoa, quando ela tem um tempinho livre, ela caça uma coisa para fazer. Que te traz no hoje, né? Exatamente, o descansar te traz para o hoje, desacelera. Mostra que você tem uma família, Isso. né? Que tem então, se essa pessoa do ansiedade, não sei porquê, não percebeu esses sintomas físicos mais agudos, talvez precisa fazer um exercício melhor de… Pera, o que tá acontecendo? Se permitir, porque às vezes é uma coisa do dia a dia mesmo que tá causando uma ansiedade, né? Às vezes é uma coisa do dia a dia que você acha que você… isso… né? É normal, mas aquilo pontualmente naquele mês, naquela semana, naquele dia, tá te trazendo uma ansiedade extra, né? Ninguém tá livre.
Ninguém tá livre de ter, Agora, né? voltando naquele outro assunto. Sim. Sim, roer unha, puxar cabelo, pequenos piques, assim, pode ser um sintoma de ansiedade e é uma forma mais clara da pessoa tentar aliviar a ansiedade. Então, como eu estou muito ansioso, eu não quero sentir essa ansiedade, eu procuro uma forma de aliviar essa ansiedade. Aí eu vou para um enfrentamento desadaptativo também, né? Então, assim, eu preciso enfrentar aquilo que está acontecendo de alguma forma. Eu enfrento de uma forma saudável, funcional, ou eu enfrento de uma forma disfuncional. Então, dei o exemplo de que a prevalência de homens com ansiedade que vão para o uso de substâncias é alta, é uma forma que inicialmente ele pensou que ele ia aliviar. Então, ele está buscando uma forma de alívio disfuncional. Né? Vou pro exercício físico, funcional. Vou fazer uma faculdade, funcional. Claro, dadas, né? Tem que avaliar o contexto, funcional. Vou viajar, funcional. Desde que eu não esteja, por isso, criando uma dívida imensa que eu não vou ter condições de pagar, que eu tô criando também um problema disfuncional. Então tem tudo isso. Então essas são formas. Mas também existe transtornos específicos que estão relacionados a eu me machucar. Eu não quero falar a palavra exata, né? Mas fazer mal pra você mesmo, né? Isso que tem a ver com mutilar, né? Então, eu vou a mim mesma fazer isso e tal. Também tem isso, é específico. Pra aliviar a dor. Isso, é daquilo específico. que tá sentindo, né? Da emoção. Quer acabar né? com tudo. E também tem o toque, né? Que também era um dos transtornos de ansiedade, que agora saiu do capítulo de ansiedade. Que agora tá relacionado ao capítulo de obsessões e compulsões. Que é o transtorno obsessivo compulsivo, o tal do toque, famoso toque, né? Só que o toque, ele tem não só a compulsão, que é vou lavar a mão, vou lavar a mão, vou lavar a mão. Minha mão não tá limpa, minha mão não tá limpa, minha mão não tá limpa. Mas ele tem também a obsessão, que é um número exato de vezes que eu vou lavar a mão. Ou 21 vezes, eu vou lavar a mão 21 vezes. Se eu não lavar a mão 21 vezes, não. Meu Deus. 15 vezes que seja, mas enfim, eu tenho um número exato. Ou eu vou lavar a mão até eu ter certeza que essa mão está limpa. E não são poucas vezes, às vezes não tem exatamente um número. Tá, se você não fizer isso, o que acontece? Eu não suporto a angústia. Eu não suporto a angústia e alguns têm pensamentos relacionados a tragédias, né? Então, assim, eu vi um Fusca azul. Eu preciso, sei lá, orar o Pai Nosso, rezar o Pai Nosso que seja. 15 vezes, senão minha mãe vai morrer. Então eu tenho a obsessão que é 15 vezes fazer aquilo, né? E eu tenho o pensamento intrusivo, que é a obsessão. Se eu não fizer isso, tal coisa vai acontecer. Se eu não fizer isso, eu não estou limpa o suficiente. E esse pensamento intrusivo, que eu sou suja, que eu tô suja, que eu tô suja, que eu tô suja, que eu vou ingerir um germe, eu não consigo me livrar desse pensamento, é o toque. Então já passou muito tempo, isso foi na sua adolescência. Então hoje a gente não consegue pegar ali, né, com detalhes. Eu acho que mas tem todos esses caminhos. Eu me lembro que olha só, aí eu vi um dia meu vô, ele fazia uma coisa assim, né? Quando ele tava lá carpinando, né? Aí ele pegava e cuspia a mão. Ele falou, aí eu, como criança, né? Eu tava olhando. Eu acho que eu nem tinha 12 anos, eu acho que eu tinha até menos. Aí eu falei assim, nossa, agora não preciso ir no banheiro pra molhar minha mão. É só cuspir na mão e eu fico com a mão molhadinha. Mas olha só, né? Mas olha só, corta esse pedaço, gente, que não dá ideia pras crianças. Hoje eu entendo, né, que era uma coisa que talvez uma compulsão por alguma coisa que não, né? Que talvez não… Na época não foi diagnosticado, venci isso de alguma forma, né? Hoje, graças a Deus, não tenho isso. Eu sou liberta de todo toque, toda questão. Mas era uma coisa lá, né? Que eu sofri e tal. E aí você falando a respeito de várias coisas que vão se desencadeando, né? Com isso… E é interessante a gente… Por que é importante entender, então, se isso era uma ansiedade, que é uma forma de aliviar, eu fazia isso, ou se isso é efetivamente um transtorno que foca em se machucar e tal. A diferença é o tratamento, porque se é uma ansiedade, vamos cuidar né, vamos fazer um tratamento mais relacionado à ansiedade, que é diferente de um tratamento que eu preciso fazer específico num toque, por exemplo, né? Dando um exemplo bem leigo, bem generalista, assim, na verdade. Leigo não é a palavra, generalista. Se fosse um toque, né? Preciso lavar a mão 21 vezes. Como é que eu vou tratar esse paciente? A gente vai começar
lavando a mão 20 vezes. Exemplo, né? Vai diminuindo. 20 vezes. Vai ser extremamente ansiogênico para ele lavar a mão só 20 vezes. Vai vir vários pensamentos de que ele ainda não matou o germe, que ainda… Mas vamos lidar com essa ansiedade, vamos tolerar essa ansiedade. Você já lavou 20 vezes, então assim, você não matou 99%. Vamos pensar que a gente nunca mata todos os germes. E eles estão presentes em todos os lugares. A gente vai falando sobre isso, sabe? Na medida da tolerância, tá, 20 vezes. Se você não fizer tal, isso minha mãe vai morrer. Pera, mas sua mãe morreria de quê, exatamente, né? E aí, a gente vai, né, desenvolvendo isso. Então, é diferente do tratamento de ansiedade, entende? É nesse sentido, né? Agora, mudando um pouco de assunto, tem uma pergunta aqui que também tem até aquela questão, que é uma das coisas que eu mais fico me perguntando, né? Será que não estamos vivendo num mercado de medicações, no qual estão passando muitas medicações, psiquiatras passando muitas medicações desnecessárias? Aí eu já encaminho para essa pergunta aqui. Quando saber o momento de ingressar um medicamento para ansiedade? Ou se conseguimos lidar com ela sem medicamentos? Então, como saber equilibrar tudo isso? A gente, né, tem como ter um direcionamento nisso? Porque eu também fico me perguntando, às vezes, por exemplo, tem pessoas que começam a tomar muito cedo e que é uma judiação, assim, porque daí a pessoa vai levar a vida toda dela sem se livrar disso e fica naquela questão, né, naquela luta de não tomar, só que daí já começa a ficar com algumas consequências de, como agora, sei lá, aí teve alta de um medicamento, mas e agora, como eu vou aprender a lidar sem isso, não vou conseguir e tal… Então, assim, a gente fica meio nessa incógnita, né? Será que a gente não está vivendo também nessa questão, uma área… Da indústria farmacêutica. Eu entendo que, sim, nós estamos vivendo uma medicalização exagerada, mas não por parte dos psiquiatras. Que esse é um ponto muito importante. Então, que é o que eu achava também. Então, eu tenho uma questão de saúde mental… e eu preciso de um médico que eu procuro, profissional especialista em saúde mental, é o psiquiatra, né? A minha filha, ela fala que ela vai ser médica de sovaco. Como assim? Ela fala isso desde os 2 anos, já tem 2 anos e meio que ela fala isso. E aí, uma vez eu fui procurar especialista e não tem, gente, né? Claramente. Eu ia falar isso. Qual será né? o nome, né, do médico? E curioso, né? Então, assim, quando a gente tá com um problema de alguma coisa, a gente procura lá no Google, né? Especialista em tal coisa. E especialista de saúde mental, gente, é o psiquiatra. Sim. Só que como há até por conta da psicologia ser essa ciência nova, que é uma coisa que eu comentei lá atrás, e ter um pouco do preconceito, um pouco também na área da religião, as pessoas, elas aceitam muito mais serem medicadas por outro profissional do que pelo psiquiatra. Então, é muito comum as pessoas serem medicadas para questões de saúde mental por ginecologista, dermatologista… Nossa, isso eu nunca tinha ouvido falar. Nutrólogo, né? É muito comum. É mesmo? Então, assim, você vai no não é o gastro, é o endócrino. Obrigada, equipe. Você vai no endócrino, né? Reclamar, falar da obesidade, das questões metabólicas. E aí, tá. Quer emagrecer? Porque às vezes a pessoa não quer emagrecer, quer emagrecer. O que te atrapalha de emagrecer? Um pouco da ansiedade. É muito comum ele medicar para ansiedade. E a pessoa pode aceita. Tranquilamente. Qualquer médico pode me receitar qualquer coisa. Esse é o ponto, né? A única restrição médica de receita é a tarja preta. Então, algumas áreas não atuam com tarja preta, não receitam remédios de tarja preta. Então, não tem aquela guia, porque existe aquela guia que fica, né, para paciente, para farmácia e tal. Mas se ele tem ali uma guia de tarja preta, até o tarja preta ele receita mesmo que não seja da área dele. E aí vai da consciência de cada um. Exatamente. E pro médico, na maioria das vezes, isso é super normal. Ele não acha que ele tá infringindo também uma área, invadindo uma área. E eu vou explicar aqui por que isso é perigoso. Não é só uma questão de
não é só uma questão de ética, existe um perigo médico, claro, eu vou explicar. E para o paciente também é muito mais aceitável do que eu fui a um psiquiatra. Ou o paciente às vezes nem sabe. Ele nem sabe. Porque às vezes é manipulado, que no meio do manipulado tem ali um princípio psicotrópico, que a gente fala, né? Os remédios, os medicamentos para questões de saúde mental são psicotrópicos. Então, ele ali no meio manipula um psicotrópico. E ok, tá tudo bem, né? Existe uma medicação aí que eu não vou citar o nome, acho que não é o caso, mas muito, muito, muito difundida entre estudantes. Estudantes de… principalmente no ensino médio, escolas muito puxadas, ou perto do vestibular, ou concurso. Porque é muita coisa, né? É muito conteúdo, de matérias muito diferentes. Você precisa ter um hiperfoco, é um nível… né? Concurso, então… uma quantidade de matérias, assim, altíssima que precisa estudar tal. E é uma medicação muito usada para aumentar foco. Comprada no mercado negro com muita facilidade. E um estudante indica para o outro. Eu tomei isso aqui, aumentou minha atenção. É um psicotrópico. Tá, qual é o risco de eu tomar uma medicação que não foi um psiquiatra que prescreveu? Lembra que toda questão de saúde abre porta para uma comorbidade. Questão de saúde mental abre porta para comorbidades de saúde mental, né? A saúde mental, você pode ter uma questão simples, que é uma ansiedade generalizada, com sintomas mais leves. Você pode ter uma ansiedade mais agravada, que existem outros tipos de ansiedade mais agravada, tem outros nomes, né, específicos, né, em tratamento a gente entende, que podem te levar a ter comportamentos lesivos contra si mesmo, que podem inclusive ser fatais. Meu Deus. Toda medicação tem um efeito colateral. Você toma um remédio para dor de cabeça, ele tem um efeito colateral. Você toma um remédio para, sei lá, um problema X, te dá um problema no estômago. Você tem que tomar um protetor gástrico. Enfim, todo medicamento tem um efeito colateral. E os psicotrópicos, além deles terem um efeito colateral fisiológico, pode ter, né? Não significa que vai ter, né? O efeito colateral é isso. Você pode ter, como você pode não ter. Você tem, ele não tem, tomando a mesma medicação. Mas também tem os efeitos colaterais psíquicos. Né? Então, por exemplo, a minha sobrinha nesse momento, ela tá com princípio de… O que a criança tem do pulmão bem. Sempre? Pneumonia? Pneumonia, princípio de pneumonia. Então teve que entrar com antibiótico, né? E aí ela tá efeito colateral, humor. Ela tá irritadíssima. Ninguém suporta a criança. Acontece mesmo. Criança de 2 anos, ninguém suporta a criança. Ela, claramente, né, a mãe dela conseguiu identificar que é um efeito colateral da medicação. Então, toda medicação tem um efeito colateral. Então, o risco dos psicotrópicos especificamente é você ir lá pro médico queixar-se que você tá comendo por ansiedade, mas tem uma série de outros sintomas de saúde mental que você não falou, ou porque você não lembra, ou porque você não achou importante, ou porque você tem vergonha, ou porque você nem sabe que aquilo é um sintoma grave, que numa consulta com o psiquiatra, ele ia fazer as perguntas certas para descobrir aquilo. Porque ele tem uma linha de raciocínio, ele tem perguntas certas a fazer. Né? E aí, com essas perguntas certas, ele ia descobrir, por exemplo, que você tem um rastro familiar de bipolaridade. Então, o medicamento A, que seria o padrão ouro, sempre que tem… A pessoa tá ansiosa, a gente dá essa medicação aqui, ó, padrão ouro. Essa medicação, que é o que tem mais estudos, tem melhor custo-benefício na farmácia, quer dizer, o preço versus a quantidade de… Ou essa pessoa não tem muita condição, tem que pegar no posto. Então, qual que é o medicamento que tá no posto? Eu vou dar esse medicamento aqui pra essa pessoa. Ah, não. Pera, essa pessoa tem um rastro familiar aqui de bipolaridade. Não, então esse aqui aumenta a chance de ter polaridade depressiva. Então, não. Então tem que ser a medicação B. Não é tão conhecida, não é tão acessível, ou precisa… Você tá entendendo, mais ou menos? O raciocínio clínico feito pelo profissional formado para isso. Então, esse é o ponto. Então, a hipermedicalização que está acontecendo é por isso. Porque tudo é uma pílulazinha para baixar a ansiedade. Porque a ansiedade, como a gente começou falando, todo mundo tem. Né? Adaptativa, em algum momento desadaptativa, não significa necessariamente que ela tem um transtorno de ansiedade. Eu posso ter um evento de ansiedade desadaptativo por uma situação X da vida, um momento X da vida, que eu estou mais fragilizado, que aquilo está mais aflorado, e aí, ok, depois, né, não necessariamente um transtorno. Eu posso ter uma crise de pânico e não necessariamente ter um transtorno de pânico.
Então, muitas pessoas têm, imagino que o pessoal aí no chat tenha colocado, a maioria já teve algum sintoma de ansiedade, enfim. E aí é muito comum você tomar uma pílulazinha e… não tô dormindo. Vai lá na farmácia e compra aquele tal… seguro, aquele tal daquele hormônio que induz o sono, que não funciona de nada, ou química, enfim. Porque é muito fácil, né, nesse sentido. Muitas vezes nem precisava, né? Então não pelo psiquiatra. Agora, uma coisa que o pessoal sempre pergunta é: por que quando eu vou no psiquiatra eu sempre saio com remédio? Porque, primeiro que psicólogo, né, que não é médico, psicólogo, ele não pode medicar. Então, se você precisa da medicação, você tem que ir ao psiquiatra. E quando você vai ao psiquiatra, normalmente é porque você já procrastinou o máximo que você pôde, chegou assim no limite dos sintomas, dos prejuízos, né? Porque esse é o ponto, a pessoa tem prejuízos sociais, profissionais, financeiros, né? Então a saúde mental traz esses prejuízos. E aí quando ela tá ali no limite, ela vai claramente ela já tá num ponto de medicação. Ou ela foi já indicada por um outro profissional, pelo próprio psicólogo, que aqui agora a gente precisa de uma ajuda médica. Porque sem ajuda médica a gente não vai evoluir muito na terapia, né? Ou até outro profissional que na ética, olha, que eu acho que era bom você visitar um psiquiatra. Então já tá nesse ponto, né? Mas quando você faz de uma forma mais preventiva, não, eu vou no psiquiatra só pra ver se tá tudo bem. Não nesse sentido, eu não espero a coisa ficar agravada. A gente só vai no médico quando a coisa, na maioria das vezes, quando a gente tá com algum problema de saúde. Mas não esperar aquilo ficar no ápice. Aí pode ser que você saia de lá sem uma medicação, né? Sim, pode ser que você saia de lá sem uma medicação. E falar da indústria farmacêutica é complicado, né? A gente ouve tanta coisa, né? Que existe cura para tantas doenças que a gente não sabe até onde isso é verdade ou não, né? Enfim, mas fato é que alguém precisa lucrar em cima da doença, né? Em cima da doença. Tem um lado bom, que é aquilo. Quanto mais eu estudo uma doença, mais eu consigo me aproximar de uma medicação que possa ajudar nos sintomas daquela doença. Mas, por outro lado, existe essa questão de todo mundo tem um diagnóstico para ter um remedinho, né? E aí, já respondendo outra pergunta, não é todo mundo que precisa, todo mundo que tem o transtorno que vai precisar da medicação. Então, precisa ver se aplicando terapia e outras medidas terapêuticas, se ela tá tendo evolução, melhora. Tá tendo melhora? Ok, não é o momento de tomar medicação, né? Talvez nunca chegue, não precise tomar medicação. Não tá tendo avanço, ou tá tendo piora. Ou algumas patologias específicas, aí precisa de medicação. Uma patologia específica que eu falei aqui, acho que não é ansiedade, é transtorno de humor, é bipolaridade. A bipolaridade, a pessoa está em 2 polos. Ou ela está no polo depressivo, ou ela está no polo da mania ou hipomania, que é o momento eufórico, vamos dizer assim, né? Que a gente chama, em termos de saúde, mania ou hipomania. Depende da intensidade, mania e hipomania também tem essa divisão, né? Ela oscila entre esses 2 polos. Algumas pessoas vão passar pelo polo da mania uma vez na vida. Quando ela vai passar por outro polo da mania? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não é do nada, como a gente costuma dizer no senso comum. Parece que você tem bipolaridade, uma hora você tá assim, outra hora você tá assim. Não é do nada. É tipo um transatlântico para mudar de direção. Demora e vai apresentando sinais. Vai apresentando sinais até que muda o polo. Nossa, que interessante. Só que se a pessoa toma medicação… ela toma medicação, esses sinais começam a ficar muito claros, porque foge completamente do padrão, que ela tá tomando uma medicação que controla o humor dela. Então, quando aquilo tá polarizando, que a medicação não impede a polarização, né? Ela estabiliza o indivíduo, ela traz uma estabilidade maior. Mas quando ele tá polarizando, tá mudando, fica muito claro que ele tá polarizando, é só ajustar a medicação. Se o indivíduo não está tomando medicação nenhuma, ele está sempre instável, porque aí ele tem uma instabilidade, mas não é essa instabilidade de uma hora tá depressivo, outra hora tá eufórico. Não é esse tipo de instabilidade, né? Uma instabilidade de irritabilidade, de agressividade, porque eu achava assim, que uma pessoa bipolar, um dia ela tava feliz, outro dia tava triste. Não. Existe essa ciclagem rápida que a gente chama. Bipolaridade com ciclagem rápida. É raríssimo, mas existe. Mas não é o que a gente fala no senso comum, né? No senso comum a gente fala isso de pessoas que não têm
domínio próprio, temperança, enfim, né? A gente fala dessas pessoas. Que podem estar passando por uma questão de ansiedade, que estão mais irritadas e tal, mas não é a bipolaridade, não né? tem relação. Falei da bipolaridade pra dizer o quê? Essa pessoa tem que sempre tomar medicação, ela não pode. Ah, eu só tive isso uma vez na vida. Que bom, por quê? Quanto mais tiver, mais chance tem de ter mais, né? E a diferença da tal da mania pra hipomania é o surto psicótico. Se eu tô só na mania, tá ótimo, eu tô alegre. Tá ótimo não, né, gente? Porque, assim, porque a pessoa, esse alegre é um modo de falar, né? É um modo de falar na ciência. Porque essa pessoa ela vai pro polo de beber muito, de comprar muito, de comer muito, de ter comportamento sexual indevido, enfim, né? De forma muito, muito, muito exagerada e traz prejuízos para si ou para o outro. O surto psicótico, eu não preciso nem dar muitos detalhes. O que é um surto psicótico? Acho que todo mundo já deve ter visto em novela, em filme, enfim. O surto psicótico, a pessoa pode entrar no surto psicótico e não voltar da psicose. Meu Ficar na psicose. Quanto mais crises polares eu tenho, de polaridade eu tenho, maior a chance de eu entrar nessa hipomania, que é o pico dessa mania, que é a psicose. E eu posso ter a crise psicótica e voltar, mas eu posso ter e não voltar. Sim. Ficar naquela situação psicótica. Então, veja, olha a gravidade. Então, essa pessoa um tem que problema tomar mental. medicação. Ela tem que aceitar, renovar a mente que ela tem uma questão de saúde mental que ela precisa medicar. Qual que é? Então, é bom mesmo é ter um profissional da saúde acompanhando, né? Acho nessa legal situação. falar. Finalizar a Não- pergunta do É. Tá? Eu só queria falar uma coisa antes da próxima falar a pergunta, última que aqui. já que a gente tá aqui nesse contexto religioso, falar, é que às vezes a gente é muito negligente com a saúde mental nesse meio, sabe? Então, se uma pessoa chega e fala assim que eu tô com pressão alta. Do nada. Sou jovem, não tenho questão de peso, tal, tô com pressão alta. Picos de pressão alta, que pode também ser um sintoma de ansiedade, mas enfim, pode não ser. Tô com picos de pressão alta e o médico diz que eu tenho que tomar medicamento agora contínuo e eu não aceito isso na minha vida. O aconselhamento, a liderança, pode dizer, tenha por prudência, pode dizer, então para de tomar medicação amanhã que você tá curado? Deus pode curar? Pode. Mas ele vai curar se ele quiser. Qual é o processo daquela pessoa? O que aquela pessoa precisa passar? Eu acho que a medida de graça é essa pessoa tomar medicação e nunca mais ter um pico de pressão. Porque mesmo tomando medicação, ela pode ter um pico de pressão. Olha isso. Então tem uma questão de saúde mental. Não quero mais tomar medicação. É prudente? Não é prudente. Eu acho que, como você disse, que a psicologia, no geral, ela é mais recente, eu acho que a mesma coisa se aplica quando vem para o meio religioso, né, espiritual. Acho que também foi mais lento a gente poder aceitar isso, né? Isso. De tipo, falar, não, se você precisar tomar um remédio… É isso. É né? por isso que essa mesa A gente ora, aberta, Deus, eu fico- se Deus não curar, o que eu vou fazer? Tome o remédio. Se é melhor pra você, se você vai ficar bem, se você vai conseguir se socializar, vai ser melhor até pra você ler a Bíblia, pra você orar. Exatamente. Entender o texto bíblico, né? Entender o texto bíblico. Às vezes precisa até de foco. Né? Às vezes você lê e não entende. Não é porque é difícil, é porque às vezes você tá com um problema de concentração. Mas lógico, voltando lá, né? Não pra todo mundo, né? Mas um diagnóstico Não realmente, pra todo mundo, né? não. Visto Não que pra é todo ali mundo. real, daí realmente. E na prática da psicologia, falando da minha parte, a maioria dos pacientes não tomam medicação. A maioria dos pacientes não tomam. A maioria das coisas que chegam no consultório não toma. Mas quando precisa, vamos lá. Né? Não sejamos resistentes. Acho que esse que é o ponto, assim, da pergunta, né? Talvez tem profissionais e profissionais. Alguns talvez indicam remédio para qualquer coisa, mas, né, você tá dizendo aí, no seu caso, você procura trabalhar sem precisar de o remédio, ele trata o sintoma. Né? Em saúde mental, ele trata o sintoma. Então. Ele não trata aí a pessoa causa. fica dependente daquele remédio. A fonte. Talvez a causa a gente nunca trate. Porque, por exemplo, a causa, às vezes, de uma questão pode ser traumas vividos na infância. Eu apago o trauma? Não. Até a palavra ressignificar, para algumas coisas, é até difícil de falar. Ressignificar um trauma de um abuso. Não é difícil. Não. Então, às vezes, eu nem trato a causa, mas eu trato a fonte.
Isso que me aconteceu é que a fonte… Então, assim, vamos tratar essa fonte. Então, aquilo vai continuar sendo um ponto de dor, vai continuar sendo né, algo que aconteceu que foi trágico. Mas como eu lido com isso daqui pra frente, é que eu posso ser intencional em mudar. Sim. Vamos lá, essa outra pergunta aqui, que acho que é dúvida de muita gente, né? Que é a questão do TDAH. Vi que TDAH e ansiedade têm sintomas parecidos. Qual profissional ou exame preciso fazer para saber se tem um ou outro? Ótima pergunta. Porque a hipermedicalização hoje tem a ver também com essa confusão. Pois né? é, Muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com TDAH não pelos profissionais corretos, né? A inteligência artificial. Também, né? Meu autodiagnóstico está sendo diagnosticado com TDAH e medicado. E melhora o sintoma, olha que incrível, melhora o sintoma. Por quê? Pode ser uma ansiedade. E um dos sintomas de ansiedade é a falta de atenção. Todos vão ter falta de atenção? Não. A ansiedade, ela se manifesta de formas diferentes nas pessoas, né? Então, um pode ter problemas intestinais e o outro não, é dor de cabeça, né? Então, um dos sintomas é a falta de atenção, falta de concentração. E aí, tomar medicação que foca muito na concentração e atenção vai ter efeito. Só que continua não tratando a ansiedade. Tá ajudando ali no foco, que às vezes é o prioritário da pessoa naquele momento. Ela tá num momento de vida, de trabalho, que o foco, sem atenção, ela não evolui. Ok, e talvez isso por si só já alivie a ansiedade. Porque ela tá conseguindo ter tanto foco e atenção pra fazer o que precisa, que aquilo tudo que trazia ansiedade começa a encontrar o seu lugar, porque ela tá conseguindo ter foco, né? Mas não tá tratando a causa específica. E aí fica com um diagnóstico nas costas, né? Que não necessariamente é o diagnóstico. O TDAH, como é uma condição neurológica, é muito, muito fácil de diagnosticar. É só fazer exames neurológicos. Então, ele vai procurar um cirurgião que fala? Que é o médico, ou… Neurologista, né? Neurologista, isso. Fugiu a palavra. Neuro travou. O neurologista, que é o médico, ou ele pode procurar um psicólogo que tem especialização em neuro, né? De toda forma, o neurologista vai passar para o psicólogo, porque aí ele precisa fazer uma bateria de exames, porque aí tem os exames, os testes clínicos específicos que vão identificar ali alguns marcadores do TDAH. Aí, então, é fácil, porque é uma condição neurológica. Então, o ideal é procurar um neurologista num caso assim. Isso. Porque aí consegue ter… É muito interessante, assim, né? Parece que tem esses 3 profissionais ali que, né? Sim. Neurologista, o psiquiatra e o psicólogo, Sim. né? E aí, assim, ó, o TDAH, uma coisa olha que mais interessante. concreta para uma coisa mais abstrata, né? Olha assim. que interessante. O TDAH é uma questão neurológica. Então, precisa de um neurologista na história. Só que o tratamento pode passar pela psicologia. Porque essa pessoa com TDAH, ela tem uma condição neurodiversa que traz a ela algumas dificuldades. Que em terapia, ela pode desenvolver estratégias para que ela não vai deixar de ter TDAH. TDAH é uma condição, é um marcador biológico, claro. Ela não vai deixar de ter TDAH, mas ela vai desenvolver estratégias para que o TDAH não seja um limitador na vida dela. Olha só. Bem interessante. E aí pode ser que o neuro indique o psicólogo para isso. Sim. Vamos lá? Você quer mostrar de novo pro pessoal a indicação do livro? Sim, então isso aqui eu só trouxe pro pessoal, né, olhar. Olha, tem muitos diagnósticos manual. possíveis. Pode até levantar aqui, né? Ou não, melhor não. Tudo não bem, problema, né? diferente do atualizado, a gente tem um TR aqui, né? E aí mudam algumas coisas aqui dentro. Tá. Enfim, aí aqui a gente tem os capítulos, né? Uma Transtorno de Bíblia humor. Aí você tem… Tudo que pode ocasionar… que por acaso, o bipolar, né? Transtorno bipolar. Então, tipo, quais são as características? Tudo bem explicadinho. Enfim. Mas eu trouxe um pra indicar pro pessoal. O livro que eu indiquei no outro podcast, por acaso, falava de ansiedade. Que a gente falou de uma forma mais genérica, né? Ele falava de ansiedade. E vou indicar novamente, pra quem não viu o outro podcast, assista quando puder, né? Que é o Derrubando Golias, do Max Lucado. Max Lucado. Que fala, né, sobre preocupação de uma forma muito
muito coerente, né? E ele fala a primeira preocupação do dia e o último pensamento da noite. O seu gigante interior rouba a sua alegria e não te deixa dormir, né? Uma frase assim que me impactou muito. Nesse podcast a gente falou muito sobre saúde mental, né? Então, se você tem interesse também em falar mais sobre isso, entender mais sobre o assunto, disso que a gente estava falando, hoje a gente foi mais profundo na questão da ansiedade, mas também da saúde mental. O que a gente pode evitar para não ter essas questões, esses sentimentos. Sentimento não, né? Esses diagnósticos de ansiedade e tudo mais. Entre lá nesse… Acho que dá para colocar, né? Um linkzinho, né? Eu não estava, mas assisti, foi muito bom. Muito bom. Esse é um livro mais técnico, que dá para pessoa, ele é técnico, então ele é usado pelos psicólogos, mas as pessoas que são mais autodidatas, podemos dizer assim, podem adquirir o livro para fazer uma espécie de autoterapia. Olha que legal, né? Então, Livre de Ansiedade, um livro do Robert Leahy, que é um dos maiores autores que a gente tem dentro da psicologia cognitivo-comportamental. Então, o livro ele é dividido em tipos de ansiedade, né? Claro, categorizado da forma anterior, mas não vai fazer muita diferença pra pessoa leiga, né? Então, fala aqui, ó. Ansiedade, entendendo a ansiedade como adaptação, né? Então, explica um pouco mais, né? Até onde é adaptativo, onde não é adaptativo. Que legal. Livro de regras da ansiedade, é muito interessante aqui, que mostra as regras, né? Tipo, da ansiedade. Pra você ser um ansioso mesmo, você tem que ser assim, assim, assim. É bem legal, enfim. Aí fala dos específicos, né? Fobia específica, a gente não chegou a falar aqui, mas algumas pessoas têm uma fobia específica. O que é a fobia, né? É aquela ansiedade exacerbada diante de um elemento específico, né? Uma fobia, por exemplo, de avião. A gente tem uma alta prevalência no Brasil de palhaço, fobia de palhaço. Enfim, né? Uma coisa específica. De altura, né? Que é bem interessante esse. Você só precisa tratar se aquela fobia específica atrapalha o teu dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho fobia de avião. Aí eu fui contratada numa empresa que eu tenho que viajar. Aí, claramente, eu preciso tratar a fobia de avião, né? Caso não, né? Não vai mudar. Fobia de palhaço. Basta você não ir ao circo, né? Sim. Mas enfim, de repente, né? Talvez isso seja algo mais grave, enfim. Enfim, tem aqui diversos tipos de ansiedade. E diversos não, gente. Tem uns 4, 5 aqui também, não tantos. E aí você, se identificando naquele específico, você pode ler e aplicar os exercícios, que é um livro com exercícios. Então é um modo de autoterapia. Autoterapia. Pra nós, assim, pra ler. Eu imaginava que não era algo assim recomendado, né? Mas não, gente, não. Isso tem a ver também com as abordagens, né? As abordagens da psicologia veem isso de forma diferente, né? Então, na terapia cognitivo-comportamental, que é que eu trabalho, o nosso objetivo maior com o paciente é torná-lo seu próprio terapeuta. Né? Não dá pra ser dependente da terapia. Então, você hoje busca terapia porque você tá com uma questão específica, não dá pra ficar na terapia a vida inteira. Então, você trata aquela coisa específica, talvez, né, abra seu entendimento que há outras questões a serem trabalhadas e você quer. Abra seu entendimento que há outras coisas a serem trabalhadas e você não quer, e tá tudo bem, né? Mas aí pelo menos você tá consciente. Sim, aí você encerra aquele momento terapêutico e aí surge um novo desafio na sua vida dali a pouco. Pera, eu não tô sabendo lidar com isso. Eu vou buscar na minha mala, né, minha mala da terapia, os recursos que eu aprendi pra ver se eu consigo dar conta disso. Não tô dando conta. Tá bom, preciso voltar. Esse paciente volta, mas é muito mais rápido. Nossa, que legal isso aí. Então, eu já tive paciente que não sabia que quis voltar, desesperada, fez 2 sessões. No meio da segunda sessão, eu falei pra ela, então… já resolveu, né? Que legal. Como que a gente vai fazer, né? Porque tá muito claro que tá tudo bem agora, né? Acho que eu só precisava dessa muleta aqui, dizer assim, não, eu preciso da terapia, porque eu não tô dando conta disso. E esse é o nosso maior objetivo. A gente fica extremamente feliz, no caso, né, dessa abordagem, quando a gente vê que o paciente consegue lidar com as questões dele. Todo mundo precisa de terapia? Independente. Não é todo mundo que precisa de terapia. Também esse é um outro mito que as pessoas falam, todo mundo precisa. Terapia é bom para todo mundo. A pessoa tem acesso, mas não significa que a pessoa precisa. Né? Deixa eu fazer então já o último quadro aqui do filtro, né? O filtro. Que seria dentro disso que você começou a falar. Para uma pessoa que, bom, talvez na cabeça dela, ela
ela reconhece que ela está passando por alguma situação, mas ela acha que ela consegue passar sozinha, ela não precisa buscar ajuda. Então, ela tenta se virar sozinha. O que você diria, né? Passando pelo filtro do amor para uma pessoa que não quer de jeito nenhum procurar um profissional, né? Ou nenhum outro tipo de ajuda, não quer nem procurar um parente, não quer abrir para ninguém. Ela reconhece que ela está passando por um momento ali que ela ansiedade ou algum transtorno que ela fica muito, né, inquieta, mas ela não procura ajuda. O que você pode dizer para uma pessoa assim? Ai, como é doído pra gente reconhecer que nós somos limitados, não é? Acho que passa um pouco por isso, né? A vergonha, não dei conta, não tô dando conta. O próprio estigma que a saúde mental ainda tem, né? Uhum. Por isso que existe uma luta antimanicomial tão grande no Brasil, porque o Brasil é muito atrasado nesse sentido, né? Até bem pouco tempo atrás a gente tinha muitas instituições de longa permanência, né? A pessoa tem uma questão de saúde mental, ela é enjaulada lá, enfim. E a saúde mental não é isso, né? Então, isso tudo é um contexto. Então, você tem essa dificuldade de pedir ajuda, passa um pouco pela história da psicologia mundial, passa um pouco pela história da psicologia no Brasil e passa um pouco pela nossa própria humanidade, que é achar que a gente dá conta de tudo. No geral, a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda em tudo. Não é só em saúde mental, né? Em tudo a gente tem dificuldade de pedir ajuda, de dizer, olha, eu não dou conta nisso, né? Lembrei até de uma coisa bem aleatória aqui que passou pela minha cabeça. Eu participo de um grupo de WhatsApp de mulheres, e aí a gente nem faz mais isso, mas até então toda sexta-feira pedia oração. Coloca aqui sua oração. E eu nunca tinha uma oração pra pedir. Eu dou conta. Dou conta. E um dia o Espírito Santo tava ali me incomodando, pede oração, pede oração, pede oração. Eu falei, vou pedir oração pelo quê? Aí eu fiquei pensando, e forte. E tinha uma coisa latejando aqui. Falei, não vou pedir oração por isso, não vou pedir oração. É tão fútil, não vou pedir oração por isso. Mas é uma coisa que tava me ocupando, assim, sabe? Me entristecendo. Pede oração. Aí eu pedi oração. E assim, normalmente aparece lá, tipo, 15 pedidos de oração, aí alguém libera uma oração. 20 pedidos de oração, alguém libera uma oração. Aí eu coloquei lá meu pedido de oração. Falei, tá bom, vou pedir, vai. O Espírito Santo tá me incomodando. Deu 1 minuto. Aí veio uma pessoa com uma palavra profética pra mim. Nada a ver com o meu pedido de oração. Ela liberou ali uma palavra profética pra mim. Ficou pra mim muito claro que você precisava mostrar que você é vulnerável pra receber. Olha. Eu tive muita clareza disso, né? E eu fiquei, uau. Depois disso, comecei a pedir mais oração, assim, né? Vamos ver se alguém me vê, né? Fala comigo. Enfim, então a gente, no geral, a gente tem dificuldade de pedir ajuda, né? Mas quando a gente fala de saúde mental, eu gosto de deixar isso muito claro. Não é tabu. Eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma depressão. Vamos falar desses dois, assim, mais conhecidos. Eu posso melhorar de uma depressão sozinha? Sem fazer nada? Posso. Acordar amanhã e cada dia tá melhor. Sem fazer nada. Posso melhorar da depressão só com uma oração? Posição de mão? Cura imediata? Posso. Né? Claro, obviamente, né? A gente acredita nisso. Posso melhorar de uma depressão só indo pro exercício físico? A gente vê muito pessoal postar a minha terapia. Minha terapia do dia. Tá feito, né? Posso. Posso melhorar da depressão melhorando a minha espiritualidade, né? Me tornando mais ativo no meio do corpo de Cristo, ou seja, a fé que a pessoa exerce? Pode, porque inclusive um dos maiores estudos que existem dentro da psicologia é a associação entre a melhora do quadro de saúde mental e a espiritualidade. Então, isso é muito importante. Também é uma das coisas que a gente incentiva em terapia. Pode. Probabilidade disso acontecer isoladamente. Baixa, os números mostram, baixa. Se eu junto tudo isso, é o que a gente chama em psiquiatria de tratamento padrão ouro. Eu associo a terapia, a medicação, se for o caso, com as medidas terapêuticas. Medida terapêutica não é terapia, mas é terapêutico. Exercício físico, estar em uma comunidade, fazer atividades prazerosas,
outras pessoas usam a palavra hobby, enfim, né? Hobby é uma coisa meio complicada nos nossos dias, né? Desenvolver um hobby, eu não tenho tempo nem pra fazer o básico, vou desenvolver um hobby, né? Lutar esgrima. Enfim, mas as atividades prazerosas, eu junto tudo isso… Padrão ouro. É isso que a ciência, né? O que é a ciência? Os estudos mostram que quando eu associei tudo isso, eu tive uma maior resposta à remissão daqueles sintomas, né? Então, eu sei que é difícil pedir ajuda. Eu sei que é difícil pedir ajuda, mas… Tem que ser vulnerável, né? Ninguém é super-homem, né? Sim. Uau, muito bom, gente. Olha, eu gostei demais do papo, né? Gostei demais de ter estado aqui. Já não tô mais tão ansiosa, tá vendo? Eu fui contestando aqui, ó. Conforme as perguntas foram chegando, eu conseguia responder. Tá eu dou vendo? conta. Temos que voltar num bate-papo só de mulheres, né? Pra falar sobre maternidade também, né? Ô, louco, me expulsou assim, né? Nem disfarçou. Tá bom, então. Não, é que Chama os homens pra falar de paternidade. Né? Porque também tem essa questão da maternidade, do pós. A gente tava até conversando sobre isso ali, né? E como é difícil, desafiador. E tem hora, né, que a gente precisa, né, ter esse cuidado, né? Como mulheres também, ser vulneráveis. Porque ali, né, no pós-maternidade, né, no pós… ter um filho, tem a questão da gente querer dar conta de tudo e reconhecer que a gente precisa de ajuda, a gente precisa estar com pessoas, né? É isso, mas deixamos para uma próxima conversa. Uma próxima, né? aí de folga e daí destrincha. vai rolar. Mas tá certo. Muito obrigado, Gisele, por mais uma vez ter estado conosco aqui. Com bom conteúdo, boas indicações, muito conhecimento compartilhado aí, que eu tenho certeza vai ajudar muita gente que tá ouvindo esse podcast e que você que tá ouvindo, que foi tão edificado, né, com esse conteúdo, compartilhe, né, envia para alguém, compartilha num grupo aí da família, etc, né, faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Verdade. E a gente se vê no próximo Good Talks. Até mais! Muito bom.